Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou colocar 3 exemplos sobre operações com arcos para vocês, né? Vocês viram já o que é operação com arco e agora nós vamos trabalhar em 3 exemplos com essas operações, tudo bem? Bom, no primeiro exemplo ele fala o seguinte, ele te dá que o seno de x é igual a 3/5 e ele te dá que o cosseno de y é igual a 5/13. Ele fala o seguinte, que o x ele se encontra entre o 0 e o π sobre 2, isso quer dizer que ele está no primeiro quadrante, e o y ele se encontra no 3π sobre 2 e 2π, isso aqui significa que ele está no quarto quadrante, certo? E ele quer que a gente calcule o cosseno de x mais y. Bom, como vocês já viram, a fórmula do cosseno, né, da soma do cosseno é cossa, cossa, senta, senta. Então, eu preciso do cosseno de A, cosseno de B, e eu preciso do seno de A e seno de B. Só que aqui eu só tenho um de cada, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir quem é o cosseno x e quem é o seno y. Depois que a gente descobrir quem são esses dois, aí a gente vai jogar na fórmula, que é essa daqui, que é a operação do arco, tudo bem? Para descobrir quem é o cosseno x, a gente vai usar a relação fundamental da trigonometria, que é aquela já conhecida de vocês, que é o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu sei que o seno é 3/5, eu vou passar já para o outro lado, vai ficar assim. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos, já vou elevar ao quadrado, fica 9 sobre 25. O cosseno ao quadrado de x, já tiro o MMC, que é o próprio 25, né? 25 menos 9. O cosseno ao quadrado de x é igual a 16/25. E o cosseno, tirando esse ao quadrado de x, é igual a raiz de 16 sobre 25, que é igual a 4/5. Como ele é ao quadrado, ele pode ser positivo ou negativo. Quem vai dizer isso é a posição dele no ciclo trigonométrico. Aonde que ele se encontra, o x? Ó, o x ele se encontra aqui no primeiro quadrante, né? Entre o 0 e o π sobre 2. Se ele está no primeiro quadrante, o cosseno ele é positivo. Então, o meu cosseno de x vai ser 4/5, certo? Guarda essa informaçãozinha que a gente vai usar mais pra frente. Agora, vamos encontrar o valor do seno, aqui, o seno y, né? O cosseno y eu já tenho, agora vou achar o seno y. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de y mais o cosseno ao quadrado de y é igual a 1, tudo bem? Como eu quero saber o seno, eu vou jogar o cosseno para lá e eu já vou jogar ele ao quadrado. Então, vai ficar o seno ao quadrado de y é igual a 1 menos 25 sobre 169, que é 5 ao quadrado e 13 ao quadrado, tudo bem? Então, o seno ao quadrado de y é igual, aqui vai ficar 169, aqui vai ficar 169 menos 25, o seno ao quadrado de y é igual a 144 sobre 169, o ao quadrado vai virar uma raiz, né? Então, o seno de y é igual a raiz de 144 sobre 169. Então, o seno de y é igual a 12 sobre 13. Porém, vamos ver se ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Vamos lá. O meu y, ele se encontra, ó, no quarto quadrante. Ele está entre o 3π sobre 2 e o 2π. Isso aqui, ó, é o quarto quadrante, certo? Se ele está no quarto quadrante, vamos lembrar lá do ciclo trigonométrico. Eu tô falando do seno, tá, gente? Então, o seno é esse eixo aqui, ó. Eixo Y, seno. O seno, esse valor aqui é positivo e aqui ele é negativo. Se ele se encontra no quarto quadrante, ele vai ser o quê? Negativo. Então, ele vai ser menos 12/13. Bom, agora eu tenho tudo que eu preciso para fazer a minha operação com arcos. Eu tenho o seno x, o cosseno x, e eu tenho o seno y e o cosseno y. E agora a gente vai calcular cosseno x mais y. Então, vai ficar assim, ó. Eu já coloquei os valores que nós encontramos, agora a gente vai jogar na fórmula. Cosseno x mais y, quem não lembra, é cossa, cossa, senta, senta. Então, vai ficar cosseno x vezes cosseno y, menos, lembra que isso aqui é positivo, aqui é negativo? O seno x vezes o seno y. Agora, é só substituir os valores que ele nos deu, tá? Então, vamos lá. Cosseno x é 4/5.
Então, vai ficar 4/5 que multiplica. Cosseno y, vamos lá aqui, ó, 5/13. Menos. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque o meu seno y, aquele negativo, tá? Só pra gente não confundir com esse menos da conta. Então, seno x, que é 3/5, vezes o seno y, que é menos 12/13. Aqui eu multiplico, vai ficar 20, 5 vezes 13 vai dar 65, menos 3 vezes o meu menos 12 vai dar menos 36, e aqui também vai dar 65. Menos com menos, mais, certo? Então, vai ficar 20/65 mais 36/65. Essa sominha vai dar 56/65. E essa é a resposta que a gente queria nesse primeiro exemplo. Tudo bem? Então, aqui a gente usou a soma dos cossenos, né? Cossa, cossa, senta, senta. Certo? Agora, vamos para o nosso segundo exemplo. Ele é um pouquinho mais simples, nosso segundo exemplo. O segundo exemplo, ele fala o seguinte: para qual número real, qualquer número real x, o seno de x menos π sobre 2, então eu não sei qual é o valor de x, né? Eu só sei que ele é real, é igual a qual função, né? Então, vamos lá. Eu sei que isso aqui é uma subtração no arco, então, o do seno é: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então, aqui, ele vai ficar assim, ó. O seno de x menos π sobre 2 é igual, não é? Seno A, cosseno B. Então, seno A, quem é meu A? X, vezes o cosseno B, quem é meu B? É o π sobre 2, então vai ficar cosseno de π sobre 2, menos, porque aqui é menos, seno A, cosseno B, seno de π sobre 2, vezes cosseno A. O meu A é x, cosseno de x. Então, seno A, cosseno B, cosseno A. O meu x, ele é um qualquer real, certo? Então, aqui eu vou deixar ele como seno x. Agora, eu sei que π sobre 2 é 90, e o cosseno de 90 é 0. Menos o seno de 90, eu sei que é 1, vezes o cosseno x, porque o meu x, ele é um qualquer, né? Real qualquer. Seno x vezes 0, isso aqui vai dar 0, então vai sobrar menos cosseno x. Então, é igual a qual função? Ah, é igual a menos cosseno x. Simplesinho. Usei, então, a formulazinha. Seno A, cosseno B, cosseno A. Ele já me deu aqui, né, os valores de A e B. Tudo bem? Agora, vamos para o nosso último exemplo, nosso exemplo número 3, né? Ele já deu pra gente, né, uma soma aqui, né, com multiplicação. Só que eu sei que, olha, eu tenho o valor de A, o valor de B, o valor de A e o valor de B. Eu tenho seno, cosseno, cosseno, seno. Isso aqui lembra quem? A fórmula do seno. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que o seno de 70 mais 50. E quanto é seno de 70 mais 50? É o seno de 120. E eu sei que o seno de 120... Esse 120, lá no ciclo trigonométrico, ó, vamos lembrar de novo. Ele tá onde? Aqui no nosso segundo quadrante, certo? O meu 120. Pro seno, ele vai ser positivo. E eu sei que o 120, ele tá na família do 60. Então, eu sei que isso daqui vai dar a raiz de 3 sobre 2. Positivo, porque ele tá no segundo quadrante. Então, aí, quando ele fala para eu calcular, eu não preciso calcular o seno de 70, o cosseno de 50, o cosseno de 70 e o seno de 50. Eu só sei que eu consigo interpretar que isso é a mesma coisa que isso, né? E eu sei que somando 50 vai dar 120, e aí o seno de 120 a gente sabe pelos arcos simétricos que nós já aprendemos.
Tudo bem? Então, esses foram os 3 exemplos que eu queria mostrar para vocês sobre operações com arcos. Espero ter ajudado vocês e até mais.